gerar o filho, ou no ventre ou no coração, é fecundidade. Então, abertura. Se por alguma impossibilidade de engravidar, de gerar os filhos, estar aberto à adoção. Nós temos na comunidade casais que se abriram à adoção e tiveram aí suas famílias realizadas num sentido, não como se faltasse algo, mas algo que veio, de fato, a acrescentar, a trazer riqueza, a trazer uma beleza extraordinária para o casamento, para a vivência do sacramento do matrimônio. Então, estar aberto ao filho gerado na fertilidade ou gerado no coração, porque o Papa Francisco tem falado muito sobre isso, né? Dos filhos que são abandonados, eles são gerados, mas acabam que sendo abandonados, entregues a asilos. Quanto mais famílias que não puderem ter filhos se abrirem à adoção, certamente menos abortos poderiam estar acontecendo no mundo hoje. Então, se você, casal que por algum motivo não pode ter filho, se abra mesmo à adoção. Seja o cumprimento da promessa e da graça contida no sacramento do matrimônio, que é unitivo e procriativo. Todos nós somos fecundos, mesmo os incapazes de gerar no ventre, seja por algum problema na fertilidade feminina, quanto na fertilidade masculina, que é comum acontecer também no homem, não só na mulher, também no homem é comum acontecer essa infertilidade. Mas se nós, famílias cristãs, de maneira especial aqueles que não podem gerar e têm o seu coração desejoso, porque trazemos em nós a paternidade e a maternidade, trazemos em nós. A gente pega uma criança, principalmente uma menina, né? Quando a gente vê criança pequenininha, está ali com a bonequinha, traz em si a maternidade, o homem traz em si a paternidade. Lógico, precisa ser uma maternidade, uma paternidade responsável, mas ela se concretiza e se realiza quando aberto à vida, seja pela fertilidade natural ou seja pela adoção. Muito bem. Então, o primeiro passo é esse. Só que a gente é chamado a alargar um pouquinho mais a nossa tenda, né? Nós estamos usando esse documento do Papa, o Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Então, se você não conhece, é muito importante que leia, não é? Muito importante que estude, é muito importante que conheça este documento. Como todo documento, não vai se contradizer a palavra de Deus, nem o catecismo da igreja. Nem a tradição. Nada. Sempre se complementam ou alargam a nossa vista, desvendam mistérios para nós, não é? Então, nós somos chamados a abrir a nossa casa, ter uma casa ventilada, cheia de gente, minha gente. Deus não nos fez para ficar fechados em nós mesmos, escondidos da sociedade. Hoje é um grande risco que nós vivemos, diante dos desafios e dos moral, tudo que nós estamos enfrentando hoje. Minha mãe, com a idade dela, né, mãe do Mazinho, não se conformam com a realidade hoje. A mãe, meu Deus, minha mãe às vezes me liga assim, Celiane, pelo amor de Deus, me ajude aí. Tudo que era verdade hoje virou mentira. E muitas das coisas que eram mentiras hoje são tratadas como verdade. É o ditado que diz, né? Uma mentira dita muitas vezes começa a tomar perfil de verdade. E a gente passa a acreditar. Hoje somos muito induzidos. Isso é uma arma do demônio, é uma cilada do demônio. Fazer com que as famílias, com que os casamentos se fechem em si. Olha lá quando tem 2 ou 3 amigos que frequentam a casa.
Ou seja, é seletivo, exatamente. Acaba que sendo um relacionamento seletivo e não uma abertura para que aconteça a transmissão da alegria de ser casal, a alegria de ser família, de ser de Deus, de poder evangelizar da maneira em que se vive na casa, a casa aberta. Ela pode trazer muitos daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Então, aí entram os amigos, os primos, os tios, os parentes, amigos dos filhos e por aí afora. Os nossos avós, os idosos, os necessitados, os pobres, os que estão mais próximos de nós. A nossa casa precisa ser uma casa em saída. Quem está dizendo isso? Há muito tempo. Há muito tempo, o Papa Francisco. Nós precisamos ter a nossa casa aberta, minha gente. Então, num dos parágrafos do Amoris Letícia, no 181, diz o seguinte: a família não deve imaginar-se como um recinto fechado, procurando proteger-se da sociedade. Não podem esquecer-se que a fé não nos tira do mundo, mas nos insere mais profundamente nele. Os cônjuges precisam adquirir a consciência clara e convicta dos seus deveres sociais. No 183, um casal de esposos que experimenta a força do amor sabe que este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados, estabelecer a cultura do encontro, lutar pela justiça. É isso que Deus espera de nós, porque a ordem lá em Gênesis foi deixar, se unir e ser. Então, nós precisamos viver esses verbos a nossa vida inteira, minha gente. Gênesis 2, 24. Nós precisamos trabalhar isso a nossa vida toda. A gente fechar os nossos filhos dentro da nossa casa, com medo. Vou dizer algumas palavrinhas, né? Ideologia de gênero, com medo de... Não mistura muito, não, o pobre com a gente. Não entre em contato, não, com pessoas que sofrem com a droga. Não aceite na sua casa, não, pessoas que estão abandonadas, perdidas no pecado. Não é? É um individualismo tão grande que a gente vive. Eu lembro, e antes de você falar... Né? Você vai falar do seu pai. Também. Eu quero falar dele. Em casa... nós sempre tivemos a nossa casa muito aberta a partir da minha bisavó. Para vocês terem ideia, minha mãe às vezes saía para ir para o baile, porque lá em casa todo mundo gosta de música e de dançar, muito. É de geração em geração, uma belezinha isso. Minha mãe saía para ir para o baile, quando ela voltava, a cozinha e a sala estavam cheias de gente dormindo. Aí ela pensava assim, ai, meu Deus, não vejo a hora de amanhecer para saber quem é que dos parentes chegou. Quando ela acordava, minha bisavó, a dona Inês, italiana, tinha pego pessoas que estavam na rua e não tinham onde dormir e trouxe para dentro de casa para passar a noite, para alimentar e proporcionar um encontro. Um encontro. Então, minha mãe foi criada nesse ambiente e nós também, de sempre acolher. Meu pai... Olha, não é da casa da minha mãe, né? É outra casa. Meu pai acolhia as pessoas. Nós vivemos uma realidade de uma família estar de mudança e quebrar o carro no meio da mudança. Meu pai acolheu a família inteira, nunca tinha visto a família na vida. Não só nunca tinha visto, mas era uma família que vinha da região mais do norte, não era nem nordeste, mais do norte, indo para o sul, para o Paraná. O carro deles quebrou com a mudança em cima, a caminhonete e tal. E meu sogro, a hora que viu, simplesmente estava lá uma parte da casa que estava desocupada, em reforma. Né, em reforma. Ele acomodou esse pessoal lá. E agora, deixa eu dizer uma coisa que é mais interessante. Não é porque estava abastado, não, de grana. Nunca. Nós somos pobres, né, gente? E foi num período muito crítico do seu pai, da sua família.
não éramos casados ainda, mas foi um período em que meu sogro tinha tido uma dificuldade muito grande num empreendimento que ele teve, um açougue, foi nessa época, tal, ele praticamente quebrou por circunstâncias. E não foi isso que fez com que ele se fechasse em si e não colocasse ali para dentro quem precisava. E ele correu atrás de ver mecânico para ajudar, ele correu atrás de pôr a comida na mesa daquela família, né, que praticamente comia com a gente, né, porque eu, namorado, vivia lá também, né, também muito bem acolhido na família. Então, não foi a situação econômica do momento que fez com que ele se abrisse, né, mas foi esse alargamento do coração, ir ao encontro do outro. Hoje a gente quase não vê isso. A sociedade moderna impõe a nós um estar recluso, um estar fechado por medo, fechado por egoísmo, fechado por individualismo, ciladas do encardido. O encardido faz com que a gente perca a alegria dessa abertura, a alegria do acolhimento, a alegria de receber o outro, mesmo aqueles a quem nós não conhecemos. Não é fácil fazer isso, viu, gente? E claro que a gente tem que ter prudência. Sim. Não é? O que nós vivemos nesta época, em 1970, alguma bolinha, não é, claro, o que a gente está vivendo neste tempo. Isso acaba que sendo tão claro, essa evolução do egoísmo e do individualismo que a sociedade vem vivendo. Hoje a gente tem medo de tudo. Eu sonhava, quando criança, ter o quintal de frente aberta, né? Mas o que a gente vê, cada dia mais fechado. Somos nós os prisioneiros hoje, né? Nos trancamos em casa. Estou falando isso a nível da sociedade moderna. É condomínio, é prédio, é bairro, é tudo fechado, é com câmera de segurança. Infelizmente, hoje é preciso. Hoje é preciso, por quê? Entra de novo naquilo. O demônio tem feito com que a figura humana seja descaracterizada daquilo que é de Deus, descaracterizada daquilo que é a bondade, daquilo que é o carinho, daquilo que é o amor. Uma coisa importante que eu me lembrei agora, o fechamento faz com que muitas pessoas não conheçam a Deus. Nossa sociedade já está assim, né? Tira tudo, tira crucifixo, tira a Bíblia, tira tudo. E talvez a única Bíblia que as pessoas irão ler na sua vida é olhando a nossa vida, minha gente. O Evangelho encarnado. Talvez, ou somente, né? Essas pessoas que não conhecem a Deus, conhecerão a Deus ao ver como a gente se ama, como a gente se respeita como casal, como a gente se respeita como marido, mulher, mas com os nossos filhos, como a gente se ama com os nossos parentes, como a gente cuida dos nossos irmãos, como os nossos irmãos de sangue cuidam da gente, como a gente cuida dos nossos irmãos da comunidade, da paróquia onde a gente está inserido, como a gente cuida daqueles que não têm nada. Quando chega um recadinho para nós, gente, tem uma família. Esses dias nós recebemos na comunidade um recadinho de uma família próxima aqui a nós, fotos, inclusive, da casa deste casal. Sem porta, sem janela, nós vivendo um frio enorme, uma família grande, com um único colchão no chão, com malemar um fogão, e graças a Deus, a comunidade, naquilo que nós temos, se movimentou e vamos juntar coisa aí, minha gente, e socorrer esta família que está precisando. Isso é alargar o coração, gente. Isso é alargar a fecundidade. Isso é mostrar para o mundo que nós nos preocupamos uns com os outros, que a gente se ama de verdade, não é? É alargar o nosso coração, sair do individualismo. Claro que nós não vamos resolver todas as situações, mas aquelas que estão mais próximas de nós, sim. Sim. Não só sim, como é possível. É possível
isso acontecer, porque se nós permitirmos que, dentro da nossa casa, vivamos essa beleza, a beleza da fraternidade, a beleza da responsabilidade um com o outro, a beleza da oração, que daqui a pouco nós vamos ouvir também sobre a espiritualidade, a beleza de sermos, de formarmos uma família verdadeiramente cristã, ela não se cabe em si. Né? É mais do que não se fecha em si, ela não se cabe em si, ela transborda, ela transcende, e precisa transcender. Então, esses projetos sociais, essas coisas que a gente vê acontecer hoje, principalmente articulado pela igreja, é um sinal, não pode ser uma fuga. Não pode ser uma fuga. Não vive bem em casa e aí tenta sair desesperado para ficar fora de casa. Não. É algo que transcende, é algo que transborda, é algo que enche tanto o coração que não quer ver ninguém passando necessidade e caminhando dentro dos seus limites, é lógico. Dentro dos limites, dentro da responsabilidade, como casal, como família. Né? A gente tem exemplo de família que guarda desde o primeiro brinquedo que deu para a criança. A criança já está aí velha, já é avô, o pai dessa criança já é avô, e está lá o brinquedinho guardado, enquanto tantas crianças não têm nada para alegrar a vida. Então, abrir, doar. Eu acho, em casa, a gente sempre, por graça de Deus, né, sempre ensinou nossas filhas que aquele brinquedo que não usa mais, ele já é de outro alguém. Ele é de outra criança, não é mais nosso. Não é mais nosso. Tanto que, às vezes, a gente olha e fala assim, nossa, a gente vive também essa situação de querer... Podia ter guardado uma bonequinha. Muitas vezes fala, nossa, podia ter guardado, mas certamente alegrou outro lar, outra criança. Isso tudo a gente está falando de um brinquedo. Agora, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um socorro. Gente, o que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, a situação de tantos negócios, tantas empresas que foram fechadas porque não conseguiram resistir ao flagelo econômico que essa pandemia trouxe. 14,5 milhões de pessoas desempregadas. E quantas pessoas passando fome. E a gente, às vezes, torce o nariz, corre o risco de torcer o nariz, com medo até de se envolver. Falamos de obras de misericórdia corporais, mas a gente também precisa estar aberto às obras de misericórdia espirituais, que é acolher as pessoas que necessitam de um conselho, de um abraço, minha gente, de um aconchego, crianças, não é? Lá em casa, graças a Deus, a gente acolhe todo mundo. Meu marido é o tio querido, é tão bonitinho de ver. Mazinho, no hospital, uma das crianças, que esses são muitos meninos, né? Mazinho bem de saúde, eles passavam em casa todo dia. Ô, tio, o tio já chegou para jogar bola com a gente? Todo santo dia, né? Porque o Mazinho precisa praticar esporte, mas não pode se machucar. Então, ele brincava com as crianças, porque com gente grande dá problema. No meio deles, eu era bom. Muito bom. Gostou da estratégia? E eles iam lá chamar o tio todo dia, uma belezinha. Aí, nas cirurgias, se colocam a rezar pelo Mazinho, que isso é uma coisa que a gente fica... Meu Deus, como é que Deus não vai ouvir uma criança? Não é? E passava lá de casa o Theo, que é filho do... Do Peter? Do Peter, fugiu o nome. Gritando lá fora, tio Mazinho! Aí o Peter fala para mim, o tio Mazinho não chegou. Ele não está ainda, está no hospital. No outro dia, tio Mazinho! Porque o Peter é fã do tio Mazinho. Ele tem, o Theo, uma hortinha pequenininha na casa dele. Então, ele tem uma roça. Mas o tio Mazinho, como planta no quintal do lado, tem uma fazenda. Então, ele quer visitar a fazenda do tio Mazinho. E convidou o tio Mazinho também para visitar a roça dele. O cavalinho dele penduradinho, o berrante. É muito bonitinho. Então,
A nossa casa, gente, tem criança que entra com toda a liberdade. Tem sacerdotes, graças a Deus, que entram na nossa casa com toda a liberdade. Nossos irmãos têm essa liberdade. Eu me lembro quando a gente morava aqui, porque hoje, infelizmente, e felizmente, a gente não mora próximo aos solteiros, né? Nós estamos mais entre os casais, por uma necessidade do tempo de hoje. Mas eu me lembro que, quando a gente morava no Domingos Sávio, o pessoal que fazia faculdade chegava à noite, porque, para subir para a casa deles, eles passavam na porta da nossa casa. E eles passavam olhando para ver se a luz estava acesa. Porque, se a luz estivesse acesa, eles tinham alegria e total liberdade de entrar. Né? E quantas vezes isso não acontecia? Eles chegavam da faculdade e ainda entravam na nossa casa para a gente rir um pouco, conversar. Na nossa terra... A gente perguntar se estava com fome, preparar um lanche. Na nossa terra tem uma linguiça ardida, muito das boas. E aí, hora ou outra, quando nossos parentes vinham, traziam, e aí a gente fritava linguiça, o povo saía na janela e dizia: mas, pelo amor de Deus, que cheiro é esse? Eu quero comer esse negócio aí também. Aí a gente dizia: desce, nós não temos pão, tem a linguiça, mas a linguiça sozinha, minha gente, vocês não vão conseguir comer. Traz pão, que linguiça tem. Né? Então, a nossa casa, graças a Deus, é lugar do perdão e da festa. Algo que movimenta muito a nossa casa também, minha gente, que é muito bom, é o bom humor. Vocês não sabem como essa figura aqui, esse meu marido, trata situações trágicas, difíceis, dolorosas, que nós temos enfrentado. Foram 10 cirurgias que o Mazinho fez em 5 anos e meio a 6 anos. E, diante de cada cirurgia, a gente vai tirando um pouquinho de alegria. Né? Ele inventa cada coisa que eu não posso contar assim ao vivo e a cores, mas é muito engraçado. E a gente se quebra muito também nessa situação de alegria um com o outro. O bom humor sara a gente. O bom humor cura, o bom humor tira a tristeza, que a tristeza não serve para nada, já diz a palavra de Deus, ela mata muitos. Então, a importância também disso, de viver esta alegria, de acolher. Quantos casais a gente acolhe, às vezes, porque um indicou para o outro, a comunidade pediu para entrar em contato, ou um casal que foi atendido por nós, que passa pelo outro, e, nesses tempos, a gente não consegue atender pessoalmente, mas vamos no telefone, e vamos conversando, e vamos rezando, porque nós precisamos também ajudar nosso Senhor a sarar a alma de muitas pessoas. Né? E, tantas vezes, até, como você disse, das cirurgias todas pelas quais eu passei, né, a gente precisa transcender também dentro da própria casa, esse amor fecundo, esse amor que suporta, esse amor que ampara. O Emanuel trouxe essa passagem ontem, né? Então, é preciso isso. E eu vi nesse processo todo o quanto a Celiane ultrapassou os próprios limites para que eu não me sentisse abandonado. Né? Uma coisa, por mais rodeado, às vezes, que você esteja, sempre tem aquela pessoa que está dentro de você, está dentro de você. E o que a Celiane suportou nesse tempo todo, nas orações, no acompanhamento, a Celiane não me deixou faltar absolutamente nada, desde um curativo, né, até aquela comidinha especial, necessária, especial porque era necessário para aquele momento, não porque era a que eu mais gostava, mas era a que tinha que comer. Creatinina alterada. Aprender a comer inhame, aprender a comer uma série de coisas. O zelo, cuidado com o outro. O cuidado que a Celiane teve e tem comigo é algo assim que ultrapassa qualquer declaração de amor. Ontem nós ouvimos falar sobre a conjugalidade, sobre a intimidade conjugal, sobre a forma de se sentir amado. Depois nós ouvimos o amor que cresce junto. Uma das coisas que a gente aprendeu muito na nossa vida é: o amor cresce à medida em que eu consigo perdoar. Quando eu perdoo, eu tenho a atitude de Cristo na cruz.
que se deu por amor, que se deu totalmente para nos resgatar da morte, nos resgatar do pecado. Então, esse amor, dentro de casa, ele precisa transbordar de um para o outro, dos pais para os filhos. Ontem foi usada também a frase que os filhos bebem o que transborda da taça dos pais, São Francisco de Sales. E as famílias, vizinhos, sociedade, paróquia, comunidade próxima, ela bebe daquilo que transborda. A nossa taça, a taça da nossa casa, da nossa família. Então, nós somos um bem para a sociedade, nós precisamos. Essa palavra precisamos parece que assim tem que dar ordem positiva, mas não é nesse sentido, mas no sentido bom da palavra. Nós precisamos ser a presença de Deus, onde nós estamos, onde nós habitamos, na nossa vizinhança, que não haja, lá como no Ato dos Apóstolos, que não haja necessidade, que ninguém viva a necessidade, não só, como disse a Celiane há pouco, não só a necessidade da comida, mas a necessidade do abraço, da acolhida, de uma palavra, de sermos, também como ela disse há pouco, de sermos esse evangelho exposto, mesmo que a pessoa nunca leia uma Bíblia, e a sociedade hoje, tão distante das coisas de Deus, precisam de evangelhos ambulantes. Evangelhos ambulantes. Nós precisamos, nós cristãos, nós que cremos na vida, nós que desejamos ser fecundos, não só na paternidade, na procriação, mas que sejamos fecundos na sociedade, que fecundemos nos filhos dos casais que somos amigos, nos amigos dos nossos filhos, no lugar onde habitamos, no trabalho, na sociedade, no clube, seja onde for, que nós sejamos fecundos, que fecundemos o amor de Deus, vivido, transbordado, não só pregado, mas transbordado, aquele amor que transborda, aquele amor que vai ao encontro do outro. Lindo isso que você Vou você fechar vai ler. com isso aqui. Exato. Né? Mas, assim, quero dizer uma coisa para vocês. Se sua casa é alargada dessa forma, gente, não vai ter síndrome do ninho vazio. Nós estamos sem ninguém lá em casa. Oh, Jesus, acabou tudo os barulhos, né? Das nossas filhas, as 3 que ficavam conosco. Foi saindo uma a uma, casando. Hoje nós somos avós. Ai, que coisa boa. Tem 2 netinhos lindos. O Felipe Japinha, gostosura, a Clara, com os olhinhos de jabuticaba, coisa mais bonitinha desse mundo. Né? Então, nós alargamos, nós perdemos para ganhar. Nossas filhas saíram, mas nós ganhamos filhos, nós estamos ganhando netos. Olha que coisa linda. E não estamos com crise, porque está só eu e Mazinho lá em casa. Nós nos reconhecemos. Muito. Né? Graças Porque a Deus, a gente se cuidou essa sempre. síndrome do ninho vazio é muito comum acontecer quando só se preocupa com o filho, Filho é o centro e o principal. E o trabalho para querer dar tudo aquilo que não teve para os filhos, vive em função se escravizam, famílias que se escravizam e acabam que condenando a própria vivência familiar, esse transbordamento do amor acaba que não acontecendo, porque quer dar tudo aquilo que não teve, quer fazer tudo aquilo, e aí acabam que quando a casa se esvazia por momentos, Quem né? é você? Aí olha assim e fala, quem é você? Porque tem coisa que muda, tem coisa que não muda, e tem coisa que a gente vai conviver a vida inteira com ela, mas a gente precisa se cultivar. Isso foi dito desde a primeira colocação. O casal é o mais importante. Levar um outro para o céu é o mais importante.
Eu não estou dizendo que cuidar de filhos é menos importante, mas existe uma prioridade, uma ordem na nossa vida para que as coisas aconteçam bem. É Deus, é o cônjuge, é o filho, é o trabalho. O trabalho não pode tirar a sua presença na vida da sua esposa e do seu esposo e dos seus filhos. Você precisa do necessário. Não precisa se enfiar no trabalho para dar coisas e deixar de ser presença na vida dos filhos, né? A sua paróquia, os seus amigos, existe uma prioridade para que as coisas funcionem direitinho. Cumprindo esta ordem, a casa, mesmo que esteja só os dois. E um dia há de chegar que vai ficar um. Ai, Jesus, que a gente não gosta de pensar muito nisso, não, Gosto né? muito disso, não. Mas vai ficar um. E a nossa casa precisa ser ainda uma casa fecunda, uma casa aberta, uma casa alargada, mesmo que esteja só o Mazinho ou só eu, né? Nossa casa precisa continuar exalando o odor, o bom odor de nosso Senhor. Para encerrar, eu vou ler para vocês o número 184, o segundo parágrafo dele. Assim, os esposos cristãos pintam o cinzento do espaço público. Que coisa maravilhosa isso! Os cristãos pintam os lugares cinzentos, colorindo de fraternidade, de sensibilidade social, de defesa das pessoas frágeis, com fé luminosa e esperança ativa. A sua fecundidade alarga-se, traduzindo-se em 1001 maneiras de tornar o amor de Deus presente na sociedade. Se vocês não se lembram, eu vou recordar. Vocês agora, os que se casaram. Quando nós estamos para sair da igreja, uma das últimas frases que nós ouvimos do sacerdote é: sejam no mundo o sinal e presença do amor de Deus. É na família, é pela família. Olhando para nós é que o mundo vai dizer: Deus existe. Deus está vivo. Deus está aqui. Nós precisamos ser sinal, presença do amor de Deus. Minha gente, não é só dentro de casa. Só com os nossos filhos. Não é. Nós precisamos colorir. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos deixar esse mundo colorido pela nossa presença, porque nós somos de Deus e porque Deus nos ama e quer amar a todos. Que Deus nos abençoe. Crie no nosso coração esse desejo de alargar, de fecundar, onde nós estamos e onde Deus nos levar. E a gente consegue ser fecundo quando ama. A gente só é fecundo quando ama. Qualquer coisa que aconteça fora do amor passa até pelo próprio egoísmo ou vaidade de querer ajudar. Mas precisamos ser fecundos no amor. O amor que transcende a nossa vontade, o amor que transcende a nossa capacidade para que os ambientes, os lugares onde nós vivamos sejam totalmente lugares de Deus. Que os lugares por onde passarmos seja transformado pela presença do amor de Deus manifestado na família. Deus abençoe. Amém.